Olá pessoal, aqui é Adriano Oliveira da Boson Treinamentos e dando continuidade ao nosso curso de hardware, hoje nós continuamos a falar sobre memória RAM. Então na semana passada a gente fez um overview aí de memória RAM, a gente conversou um pouquinho sobre memória, como é que funciona e tudo mais, e hoje eu vou fazer alguns comentários aí sobre outros tipos de memória RAM que você encontra no micro. O primeiro deles que a gente precisa citar é o SRAM, ou Static RAM, a RAM estática. Essa RAM basicamente é uma memória bem rápida e é utilizada em memória cache. Então hoje quando você compra um microprocessador, quando você compra um computador, ele vem com um microprocessador. Você pode comprar um microprocessador à parte e instalar depois. Mas enfim, o microprocessador hoje, ele já vem com um pouco de memória dentro dele, um pouco de memória que a gente chama de cache. Essa é uma memória bastante rápida, ela ocupa um espaço razoável, então aquela pastilha, aquele CI que você vê do seu processador, do tamanho do seu processador hoje, uma boa parte do processador ele é composto basicamente de memória RAM, né? Esse tipo de memória, SRAM. Tá? Ele gasta pouca energia, o que é muito importante nos dias de hoje, né? A gente vê bastante aí notebook, netbook, esses equipamentos móveis, né, que você anda de um lado para o outro, e esses caras eles precisam, né, é bem conveniente que a bateria deles dure bastante tempo. E esse tipo de memória ele consome muito pouco, então é bem legal. Só que ela é uma memória muito cara, né? Apesar de ela gastar pouca energia, de ela ser bastante rápida, ela é muito cara. E isso às vezes se reflete até no preço do microprocessador, tá certo? Um outro tipo de memória que você vai encontrar aí é essa CMOS RAM. CMOS então é esse palavrão que aparece aí e é a área onde os dados de configuração do computador ficam armazenados. A gente comentou aí sobre a BIOS, a gente ainda não fez um vídeo só falando sobre BIOS, mas a gente tem uma configuração que a gente faz, né? Então a BIOS é aquele programa que fica numa ROM, né? Uma EEPROM na verdade, e a gente precisa mexer nas configurações do computador. E como é que a gente mexe nessas configurações, né? A gente mexe usando o programinha de configuração, né? O setup. E a gente guarda essas alterações numa memória chamada CMOS RAM. Essa memória, ela não, às vezes o pessoal pensa que isso é gravado na BIOS e tal, mas não, ela é gravado numa memoriazinha à parte chamada CMOS RAM. E ela precisa de uma bateria para não perder as informações. Então, quando você olha lá a sua placa-mãe do seu micro, às vezes você vê ali uma bateria de lítio, né? Uma bateria redondinha, prateada. Então, essa bateria é usada basicamente para que os dados na memória CMOS RAM não se apaguem. Se você tirar aquela bateria, aí o computador ele perde as configurações como data e hora, como a quantidade de disco que tem, algumas informações referentes à configuração da máquina. Aí você precisa ou entrar elas manualmente, ou então você aperta lá a tecla F1, que ele vai carregar, normalmente a tecla F1, né? Aí ele carrega as informações, as configurações padrões, melhor dizendo, e você consegue usar o computador, tá bom? Essa bateria não é eterna, um dia ela acaba, aí você tem que trocar. Um outro tipo de memória que a gente constantemente se depara aí é o VRAM e a WRAM, que são as memórias utilizadas em placa de vídeo. Quando você compra uma placa de vídeo, na própria placa de vídeo já vem uma memória. Tá? O vídeo ele precisa de memória, né? Então, quando você compra uma placa de vídeo, na placa de vídeo já vem ali os chipzinhos com memória. Essa memória ela tem um desempenho muito bom, muito rápido, e ela permite leitura e escrita ao mesmo tempo, né? Essa é uma das características desse tipo de memória de vídeo. Ela permite que você faça leitura e escrita ao mesmo tempo, beleza?
Quando você não tem uma placa de vídeo no seu micro, né, quando você usa uma placa, quando você tem um dispositivo on-board, você tem um chipzinho ali responsável pelo vídeo, e esse dispositivo então ele vai estar utilizando a memória RAM que você tem no micro, né? Ele pega um pedaço da memória só para ele trabalhar com o vídeo. Ele também precisa de uma memória só para ele, só que aí nesse caso, na BIOS, você pode configurar o quanto de memória ele pode pegar do sistema para usar para o tratamento do vídeo. Quando você compra uma placa de vídeo e coloca lá no seu computador, não, na própria placa aí já vem uma memória RAM de alto desempenho. E por fim, vamos comentar aqui sobre a DRAM ou Dynamic RAM. Essa é a memória mais conhecida, é sobre ela que nós vamos conversar nos próximos vídeos. E ela tem esse nome porque ela precisa ser recarregada constantemente, é o que a gente chama de refresh, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso também nos próximos vídeos, quando nós trataremos especificamente de Dynamic RAM, de DRAM, que é aquele tipo de que é aquela memória então que você conhece, aquela memória que você coloca no computador, né? Que você tem um pente de memória e tal. A gente vai ter que falar mais sobre esse tipo de memória nos próximos vídeos, tá legal? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, espero que as informações tenham sido úteis para você. Obrigado aí por estar assistindo o nosso vídeo. Quem puder aí dá um joinha, quem gostou dá um joinha, quem tiver algum comentário pode deixar aí, e pode seguir a gente aí no Twitter. Quem tiver Twitter pode seguir a Boson no @BosonTreina. Isso aí, pessoal, mais uma vez muito obrigado e até a próxima.